Olá, coletivo de câncer! Esse vídeo é um conselho geral do tarô para essa semana. Diante de tantas possibilidades ou opções durante esse período, o tarô orienta que ao invés de olhar esse cenário por uma ótica tão autocentrada, seja pelas experiências adquiridas, pela vontade ou pelo sentimento, aqui o interessante, antes de continuar qualquer coisa na tentativa de permanecer seguro ou estável, é olhar para esses possíveis futuros com o limiar daquilo que está alinhado com as suas possibilidades e com o seu ambiente. Este é o fator seletivo. Portanto, rumine mais esse cenário para se fazer uma escolha certeira. Espero que o conselho seja de grande utilidade durante a semana e se caso ele fizer sentido para você, por favor deixe um like, um comentário e me siga. Boa semana, pessoal!